nós vamos trazer o tema de Paulo de Tarso, um outro grande cavaleiro, porque foi o primeiro, podemos dizer, em mostrar dentro das Escrituras a linguagem cavalariesca. E nesta linguagem cavalariesca há a informação de como devemos proceder para verdadeiramente sermos cristãos. O que um cristão precisa verdadeiramente para mostrar com toda a amplitude a força da sua renovação, da sua transformação. Ele também é um legionário de Maria. Paulo de Tarso aprendeu nos pés da Virgem por 3 anos na cidade de Éfeso, onde ele foi convidado por João Evangelista, né, que futuramente iria reencarnar como Francisco de Assis, para ser o impulsionador da igreja de Éfeso, onde Maria residia, com a proteção, a guarda de João Evangelista. E ele se curva diante da Virgem, beija as mãos dela nas areias da praia de Éfeso e diz que Maria mais se assemelhava a um anjo vestido de mulher. Então é sobre esse cavaleiro, guardião da Virgem, guardião das tradições cristãs, Paulo de Tarso, que nós vamos falar hoje, especificamente sobre uma passagem da carta que ele escreveu aos Efésios, ou melhor, ali onde residia Maria e João Evangelista, aonde que ele vai falar então da armadura de Deus. Ali aonde então ele estava trabalhando com o João Evangelista, um no lado místico, outro no lado prático, é ali que ele apresenta a estrutura da cavalaria cristã e que mais tarde nós vamos ver na figura de um outro cavaleiro que é São Sebastião, São Jorge, São Francisco e etc. Então vamos para o texto da carta que ele escreveu aos Efésios. Agora eu comecei um estudo das cartas de Paulo, vocês poderão acompanhar na internet, vocês poderão acompanhar no YouTube, as cartas de Paulo, Jorge Damas, e aí já tem 4 palestras lá, nós começamos com a carta aos Romanos, estamos toda semana estudando as cartas de Paulo. Mas na carta aos Efésios vamos ler inicialmente o texto que ele fala sobre a armadura de Deus. Eu queria antes agradecer o nosso querido Rogério Tadeu, grande divulgador da obra do professor Pietro Baldi, né, um grande amigo, aqui vai o nosso beijo, nosso abraço a ele, porque foi ele que fez todas as charges, né? Aqui não é charge, todas as pinturas, as gravuras, para que nós pudéssemos identificar o que Paulo queria falar. Então vamos lá. Aqui funciona ou não? A ideia é funcionar? Pronto. Muito bem, vamos para o texto. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firme contra as astutas ciladas do diabo. Pois não é contra o sangue e a carne que temos de lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores do mundo, destas trevas, contra as falanges espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia do mal, e havendo feito tudo, ficar inabalável. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, para
o mesmo fim, vigiando, nisto com toda perseverança e súplica, por todos os santos e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele, o Evangelho, com coragem, como devo falar. É um discurso poderoso, forte, né? Um discurso muito forte. E para preparar-nos para isso, eu vou pedir a ajuda de uma música do lado evangélico, dos nossos irmãos da Reforma, né? Então, uma cantora, uma compositora, fez uma música baseada nesse texto de Paulo, que é cantada nas igrejas evangélicas. Eu queria compartilhar com vocês. Ontem nós compartilhamos a bênção na igreja de São Jorge, feita por um padre católico, e hoje vamos para o lado da Reforma. Eu vou pedir, então, para o nosso amigo ali projetar para a gente, depois a gente retorna com a explicação de todo esse texto de Paulo. Irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do inimigo. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus para que possais resistir nos dias maus e estardes inabaláveis no cumprimento do vosso dever, do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade e o corpo vestido
Abraçai o escudo da fé com que possais apagar todos os dardos do inimigo. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e estardes inabaláveis no cumprimento do vosso dever, do vosso dever. Tomai, portanto, a armadura de Deus. 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 Bom, o que temos com a música é um reforço do texto de Paulo de Tarso, que acabou de ser lido, né? E que veio de uma forma mesmo guerreira, né? De luta, de combate. E como realizarmos esse bom combate, como nos fala o Evangelho? Vamos lá. Primeiro vamos falar sobre a armadura completa, porque nós tínhamos várias partes que poderiam do corpo ser protegidos, e essas partes eram chamadas de armadura. E Paulo está falando da armadura completa, com escudo, espada, capacete e a armadura das pernas, né? Políbio e Platão, por exemplo, falam dessas diferentes armaduras e falam desta maior de todas, a armadura completa. E Paulo conhecia muito bem. Por que Paulo conhecia? Porque ele viajava por todo o território romano, fazendo pregações e fundando igrejas, e várias vezes foi encarcerado. Então, ele estava, podemos dizer assim, conhecia bastante para poder falar, né? E o que ele nos apresenta no texto ao pé da letra? É o soldado pesadamente armado. É tão pesado o soldado que ele precisa de um escudeiro para ajudar ele. E no final ele não consegue mais se vestir. É o escudeiro que dá material para ele, e vocês vão ver aqui, para ele poder conseguir se vestir. E ele não conseguiria subir do cavalo, nem descer do cavalo, ou em outras palavras, ele estava completamente preparado para o combate. E Paulo vai lembrar que não pode faltar nada, porque aonde é o ponto de fraqueza, é ali que o inimigo entra. Então, vamos lá. Quais eram as armaduras que nós encontramos nos museus, por exemplo? Nós estivemos em Delfos e fotografamos essa armadura, essa na Grécia, né? No templo de Delfos. Então, aqui está uma armadura completa. Lá nós estivemos na Turquia, no Palácio de Topkapı, e aqui nós estamos entrando no palácio e vocês vão ver que estrutura que eles tinham para guardar as armaduras, como isso era importante. Aqui, por exemplo, no mapa do Palácio de Topkapı, havia uma região, ou melhor, uma grande sala para guardar todo um depósito, né, para guardar todas as armaduras. E aqui nós temos alguns tipos de armadura, né, completa, tipos de espada, outros tipos de armadura, todas lá também do Museu de Topkapı. Aqui nós temos uma foto do nosso amigo Adalto, né, daqui do IBES, que nos fotografou com um guerreiro lá em Petra, né? É lógico que aí ele está ali turisticamente fazendo esse papel, mas que ele fotografou a nossa caminhada lá. O Maurício estava também presente nessa caminhada. Aqui nós temos uma foto do nosso Manuel Sérgio, também conhecido aqui do IBES, né? Que agora está morando lá em Tocantins. Ele esteve em Roma conosco, e aí a foto também turisticamente de um cavaleiro. Repare que ele não está armado completamente, né? Falta a armadura dos pés, né? Muito bem.
Agora, olha como Paulo conhecia bem o assunto, né? Aqui está uma foto de uma das visitas que nós fizemos em Roma em 2007, com a Aliança da Fraternidade, e aqui nós temos o Mar Mertino, a prisão onde ficou Pedro e onde ficou Paulo de Tarso. Então, ele está bem a par de tudo isso que ele vai falar, tá? Por experiência. Então, sem mais delongas, vamos lá. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecidos, ou melhor, tornar-se forte. E esta passagem aí, ele não define para quem é. Logo, ele está convocando todos os cristãos, somos todos nós. Ele não está falando para alguém especificamente. Ele está dizendo que todos nós precisamos disso. E o Senhor, quem é? É Jesus Cristo. Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Diz Mateus, no capítulo 28, versículo 18. Se o Cristo tem toda a autoridade na terra e no céu, então eu tenho que me revestir ou me fortalecer nele. E como se Paulo estivesse dizendo assim, não há um outro que eu devo buscar. Tudo está em Jesus, o Senhor do céu e da terra. O cavaleiro, ele se vestia para o rei. Vamos supor, nós falamos ontem dos cavaleiros da Távola Redonda, né? Que tinham na figura do rei Arthur, podemos dizer, o senhor principal. Olha como, na visão, Jesus fala com Francisco, quando ele estava seguindo o conde gentil para a Puglia, para ir para a guerra, o Senhor pergunta para ele, o que você quer buscar, o servo ou o Senhor? Aí vem a resposta, o Senhor. Então, o Senhor quer dizer, eu quero buscar alguém maior, de maior autoridade. É isso que Paulo está dizendo. A maior autoridade é Jesus Cristo. Então, se eu tenho que me fortalecer, eu tenho que me fortalecer nele, porque todos os outros estão abaixo. Continua ele. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firme contra as astutas ciladas do diabo. Firmes, né? Resistir, não recuar nunca. A palavra no original, isso aqui eu quero sempre mostrar que eu estou mostrando o grego ali, porque eu estou fazendo uma nova tradução da passagem, né? Estou aprofundando a tradução. Então, quando ele diz ficar firme, a palavra no original é resistir, e resistir quer dizer não recuar. Amanhã eu faço, deixa para depois, ou agora eu tenho que, ou está muito pesado para mim, não pode recuar. Outra coisa, ele diz por quê? Por causa da cilada, da astúcia, do plano, do esquema, do engodo, das estratégias. Eles param e bolam. E se eles param e bolam para criar uma estratégia para destruir o bem, eu tenho que estar preparado também. E aí é o que diz as Escrituras. Por que os filhos da luz não são tão atilados quanto os filhos das trevas? Ou como diz o livro dos Espíritos, por que o bem é fraco em se articular? E Paulo está lembrando disso, né? E por quê? Porque o diabo, é lógico que aqui o diabo não existe, no original é o opositor, a divisão, o adversário, ou todas as forças que são contrárias a lei de Deus, as forças do antissistema, um verdadeiro campo magnético que quer te prender e te atrair para a materialidade, ele é inteligente e ele vai armar cilada contra vós. Pietro Baldi, no livro Técnica Funcional da Lei de Deus, tem um capítulo interessantíssimo, né? Quando ele fala da inteligência do diabo. E não estamos falando de simples obsessores, nós estamos falando de seres que têm capacidade de se articular no mal e são conscientes do mal. E fazem. Olha lá no cemitério dos Gadarenos, quando Jesus se aproximou, né? E ele falou assim, por que nos atormentais, Senhor? Deixa-nos realizar a nossa obra, a nossa tarefa. Sabemos que é o Filho de Deus, quer dizer, estavam conscientes. E quando eles notaram que Jesus tinha poder, porque ele é o Senhor do céu e da terra, como diz Paulo, e que eles sairiam dali, eles falaram, então, Senhor, nos mande para aqueles porcos. Então é isso que Paulo está dizendo. Nós precisamos estar atentos,
alertas, porque toda obra do bem precisa ser estruturada na armadura de Deus, para não desanimarmos nunca. E ele então explica melhor. A armadura, no original, é o soldado pesadamente armado de Deus, que procede dele, que pertence a ele, que é revestido de Deus. Então, a colocação no original é que essa armadura, quem está te dando é Deus. Você pertence a ele, você é um soldado dele. Então, ele te dá todos os instrumentos possíveis para que você seja preparado, que esteja preparado para o bom combate. Então, tudo procede dele e está nele. Essa é a confiança maior. Pois não é contra o sangue e a carne que temos de lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores do mundo, destas trevas, contra as falanges espirituais da maldade nas regiões celestes. Então vamos lá, a luta, né? É a luta romana, é a luta da disputa. No original essa palavra disputa está no sentido de se projetar ou se lançar no combate. Não é para ficar assim, aguardando, vamos ver qual é a ação dele. Não, é partir para o combate. Não é ser fraco, ser pusilânime, não. Tem que estar preparado para partir para a luta. Não é ficar recuando, fugindo. Muito pelo contrário. Paulo fala que não devemos, então, desanimar nunca do combate, estar preparado para partir na frente. Não são eles que têm que partir na frente, sou eu que tenho que estar sabendo que, como sou representante do Senhor, porque sou cristão, então tem que estar em guarda para a proteção do bem maior, que é o Evangelho da paz. Sangue e carne é a natureza humana exterior. Então, Paulo diz que não é a natureza humana exterior que temos que lutar. Há uma comunicação no livro Elucidações Evangélicas, de Luiz Antônio Saião, dada na Federação Espírita Brasileira, no Grupo Ismael, e assinada por Antônio de Pádua, né? Um franciscano, né? Antônio de Pádua. E Antônio, ele dá uma comunicação dizendo que os companheiros do Grupo Ismael, no Grupo Ismael onde que frequentou o Bezerra de Menezes, né, o Antônio Luiz Saião, o Bittencourt Sampaio, que eles não deveriam se preocupar com os espíritos que ali se comunicavam. Que aqueles espíritos que se comunicavam estavam todos eles preparados para fazer o trabalho do Evangelho, de evangelização, o trabalho de orientação espiritual. Mas que haviam aqueles outros espíritos extremamente poderosos, que eles não tinham capacidade para vencer. Olha que coisa. Mas ele diz assim, no entanto, estão preparados sim, porque a Virgem Maria assumiu a direção e o controle do trabalho de vocês. Vocês são servos de Maria. E eles são inimigos não de vocês, eles não vêm aqui porque eles querem atrapalhar vocês. Deturpar os rumos do espiritismo brasileiro. Não, muito pelo contrário. Eles são inimigos da cruz do Cristo. São inimigos direto do Cristo. E vocês estão preparados e sejam corajosos. Por quê? Porque Maria está em guarda e guarda essa instituição. Estão no amparo, podemos dizer, do manto da Virgem Maria. Então é isso que Paulo está dizendo. Não é essa luta simples daquele irmão que morre e desencarna e que vem com vingança. Ela me traiu, eu não gosto dela, ele me roubou o meu terreno. Não estamos lutando contra esse tipo de entidade. São entidades que conhecem profundamente as Escrituras e o Evangelho. E quando você vai falar com ele sobre o Evangelho, ele conhece mais que você. Não vem com teologia, não. Aliás, quem tinha uma boa técnica e usava uma excelente armadura de Deus era a Madame Boudet, a nossa Gabi. Olha como é que a gente tem intimidade com a mulher do Allan Kardec, né? A nossa Gabi. A esposa do Allan Kardec, a Amélie Boudet,
Quando o Kardec desencarnou, ela frequentava a Sociedade Espírita de Paris. E lá na sociedade ela fazia doutrinação. E aí quando o espírito gritava, ela, só um minutinho, por favor, que está na hora da prece. Ela fazia uma prece. Aí acabava a prece, aí ele via, só um minutinho que está na hora de uma outra prece. Aí o espírito falou assim, chega de prece, eu aceito Jesus e pronto. Então ela tinha, ou melhor, o que vence é o amor, o que vence é o carinho, é a paciência, é a certeza e a confiança no alto. Né? Olha aqui, outra cavaleira e guerreira interessante, né? Émilie Boudet. Né? Os principados, ordem superior angélica da maldade, potestades, governantes subordinados, dominadores, governante mundial, aí ligado ao planeta Terra. Nós não estamos já descendo ao nível, ó. Chegamos ao nível da Terra que Jesus falava, os príncipes deste mundo. E as falanges são os espíritos atrasados comuns. Quem quiser estudar a técnica desse assunto, poderá encontrar no livro Ação e Reação, onde nós temos o Leonel, Ação e Reação de André Luiz, onde nós encontramos o espírito Leonel com a escola de vingadores no plano espiritual, em que o sujeito que estava sendo obsidiado aqui tinha um grupo que fazia a obsessão dele, mas esse grupo de fazer maldade cansava. Aí ele ia para o plano espiritual, respirar um pouquinho e estudar a maldade, se preparar mais ainda. Mas por enquanto que ele ia fazer isso, entrava um outro grupo, fazendo rodízio. Ora, como diz o livro Ação e Reação, né? Então, nesse caso, nós devemos estar preparados, porque se eles estudam no bem, nós temos que estudar também no bem. Se eles estudam as coisas do Evangelho, né, e se preparam para a maldade, nós temos que estudar para o Evangelho. Só que nós temos uma diferença deles. Nós temos a maior autoridade no céu e da terra. Ele mandou a sua mãe, Maria. Pronto. Agora, não é para isso, não é por isso que vamos ficar vaidosos e orgulhosos e desmerecer o outro. Muito pelo contrário, ele é um irmão nosso igual e o Senhor o ama como ama a qualquer um de nós. Nas regiões celestes, é o plano espiritual. Nós temos dois aqui, segundo o Espiritismo, né? As trevas e o umbral. Olhem o livro Nosso Lar. O capítulo sobre as trevas, no capítulo 44, onde ficam, lá no caso, aqueles dragões que nós falávamos ontem no capítulo de São Jorge, né? E o capítulo 12, onde fala do umbral. Há também um livro específico sobre esse assunto, que é o livro Libertação, onde André Luiz vai com Gúbio às regiões trevosas para fazer um processo de libertação. Nós temos toda a tecnologia e a proteção espiritual para vencermos. Ter uma obra de 12 anos como o IBIS é para saber que ela é fruto de vitórias espirituais constantes. Foi assim que eu comecei a palestra ontem. Estou trazendo aqui, eu dizer, a história de dois santos vitoriosos do cristianismo, São Jorge e São Francisco, protetores da nossa casa. E aí, se nós não acharmos e não nos imbuirmos disso, que temos que perseverar na armadura do bem, no trabalho que cada um deve fazer, cada um no seu posto, no controle do general maior, que é o Cristo, o nosso trabalho não funciona. E cada vez vai ficando mais complexo, quanto mais nós vamos nos estruturando. Né? Chegamos no número completo, que é o número 12, e este número merece todo o nosso cuidado. Porque logo depois vem o 13, que é o número da renovação, da transformação, aonde nós precisamos ter um trabalho maior, de maior profundidade, de maior espiritualidade, estarmos mais preparados para o bom combate da evolução. Continua Paulo, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar inabalável. Tomai, é estender a mão. A armadura está à nossa disposição, só depende da gente. Deus quer nos dar. Nós já vimos que Paulo está falando que essa armadura é um dom de Deus, é uma entrega divina. É só a gente estender a mão e pegar. Na nossa parte, só depende do nosso livre-arbítrio. O alto já está
para nos trazer o que precisamos. A armadura, toda a armadura completa, olha, de ataque e defesa. Nenhum equipamento deve ser desprezado. Ah, porque eu não gosto muito de estudar. Tem que estudar. Ah, eu não gosto muito de fazer obra social, obra de caridade. Tem que fazer. Aliás, são as duas asas que precisa o pássaro humano: o amor e a sabedoria. O que adianta você ter muito conhecimento, ter um mapa e estar no deserto? Você tem um mapa, está no deserto. Como você vai sair do deserto? Você tem um mapa, tem conhecimento, sabe o caminho para sair. Mas como sair se não tem uma água para beber? Como você vai conseguir caminhar? Ou então você está no deserto, tem um poço, tem água para beber, mas você não tem um mapa para sair. O que adianta? Então, como diz o Dr. Bezerra de Menezes, outro grande cavaleiro, outro legionário de Maria, nós precisamos das duas asas para manter o equilíbrio. O equilíbrio do voo seguro, o amor e a sabedoria. O estudo constante, o aprofundamento constante, a dedicação ao próximo e a nós mesmos de forma constante. E o adversário sabe tomar partido de qualquer debilidade nossa, de qualquer fraqueza. Aliás, diz o Livro dos Espíritos que é na fraqueza que acontece a penetração das forças do mal. O que é um processo obsessivo, se não é a tomada do nosso ponto fraco? Então, é no ponto fraco eu tenho que fazer um estudo de mim mesmo para saber aonde que é fraco, e aí está protegido. E como que se protege? Ah, se protege porque eu sou evoluído? Ah, se fosse assim, nós estaríamos fritos. Não teríamos proteção nenhuma. Como que o alto espiritual nos protege? Por sermos evoluídos? Por sermos puros? É impossível. O alto nos protege pela nossa disponibilidade para o bem, para o crescimento. Olha como o vigilante Paulo, outro cavaleiro, vigilante Paulo no livro Nosso Lar, fala daquela médica em desequilíbrio que tinha feito 58 abortos que queria entrar na colônia espiritual, na colônia Nosso Lar. Impossível, você não poderá entrar. Por quê? Porque você não tem o propósito do bem. E ele ainda explica, aqui a colônia espiritual, Nosso Lar, não é de espíritos elevados, mas daqueles que, sabendo das suas dificuldades, lutam para se transformar. Então, esse espírito, esta consciência, é que Paulo está pedindo. Então, resistir é nunca retroceder. Tudo feito, literalmente, aí é difícil fazer a tradução, porque o grego é muito minucioso, né? O grego, por exemplo, aqui nós temos a palavra vida. No grego eles têm bios, vida biológica, zoé, vida animal, psique, vida espiritual. Eles têm uma riqueza de vocabulário. Lá, a palavra que aqui foi dada da melhor forma, depois de tudo feito, ora, mas vamos interpretar assim. Se você é cavaleiro do Cristo, se você está sob a guarda do Cristo, sob a proteção de Maria, se você fez tudo o que tinha de fazer, você vence. Tá certo? Por isso que a palavra no original tem a conotação de tendo vencido. Não tem como você não fazer tudo o que você tem que fazer, você não vai vencer. Um cristão não entra na guerra achando que vai perder. No exato momento que ele faz tudo, como ele está com a maior autoridade, ele vence. Então a palavra é dúbia, mas ela é muito positiva. No dia mau, que é o dia da expiação, que é o dia da prova, que é o dia da reparação, que é o dia do resgate, né? É aquele dia da nossa vida. De vez em quando está tudo muito bem, está tudo muito alegre, está tudo muito festivo, mas daqui a pouco a dor aparece, uma situação de dificuldade familiar aparece, uma situação de emprego, não é? Uma situação de enfermidade, uma situação de perseguição espiritual, uma animosidade entre os amigos, e ali naquela hora em que a onda vira do destino, eu tenho que olhar ali também como uma permissão do alto. Nada acontece sem a permissão do alto. E tudo o que acontece na nossa vida tem cunho pedagógico.
Não tem como o aluno passar de ano sem a saída do professor, para deixá-lo ele na prova para ver se ele está preparado. E aquele é o dia que, se ele estudou, é o dia da aprovação e que ele vai ser aprovado. Mas se ele não estudou, vai ser o dia da expiação. Mas não tem como nós mostrarmos perante a vida, perante os céus, perante a irmandade dos homens, num grande teatro da vida, que nós não estamos preparados para o papel que a gente veio exercer. E aí nós vamos ficar inabalável. Aqui está em pauta o fim da batalha. Paulo é minucioso nas palavras técnicas que ele usa. Olha que coisa legal. Se você fez tudo o que você deveria fazer, tá certo? Ficando inabalável, significa que a batalha terminou. Você conseguiu. Aquele passo você venceu. Aquela provação, aquela mudança de ano, ou aquela iniciação, se quisermos falar esotericamente, aconteceu. Você foi aprovado. E não tem como ser diferente. Continua ele. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Firmes, nós já falamos, né? Tá? De forma bem sustentada. Cinturão, cingido é o cinturão. Útil para apertar e ajustar a armadura em volta do corpo. Servia também para sustentar outras armas, adagas, espadas curtas, né? Facilitava e dava segurança nos movimentos do combate. Repare que eles botavam capa, né? Eles botavam às vezes roupa comprida, e aí como que ele ia lutar? Aquela roupa ia atrapalhar. Vou contar um caso para vocês. Pedro estava pescando e o Senhor aparece na beira da praia, era noite, e diz assim, o que vocês pegaram? E aí dizem, né? Eles disseram, não pegamos nada. Ele joga então a rede para a direita. Aí eles jogaram e pegaram uma grande quantidade de peixe. E João disse, é o Senhor que está lá. E Pedro, que estava nu, ou melhor, só com as roupas de baixo, sem as vestes, sem a túnica, ele pula na água e vai ao encontro de Jesus. Por que ele estava assim? Porque era mais fácil para ele manejar a rede no barco. Agora você imagina, você está numa luta, né, e você tem todas aquelas roupas do combate, toda aquela vestimenta, vai ser mais fácil para o inimigo pegar. Olha a preocupação na hora do judô, né, nos campeonatos de judô, como que o lutador ele tenta evitar ser pego pelo adversário na roupa. Então, o que Paulo está dizendo é coloca o cinto, porque fica mais fácil. Vai segurar as roupas de baixo e as roupas de cima. Porque se cai a calça é uma dificuldade na hora da luta, né? Então vai ficar tudo bem amarrado, tudo seguro. Então o cinto dá esta ideia. E mais ainda, no cinto ele pode colocar outras armas. As adagas, as espadas curtas e tal, vai facilitar o movimento. Ou melhor, se prepare para o golpe, para isso você tem que estar ajustado. É o cinto. A verdade é a revelação, é o estatuto divino. Então é a harmonia com a revelação divina e a sua lealdade. Diz Paulo nessa mesma carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 21, o Cristo é a verdade. E diz o Cristo, a verdade vos libertará. Olha, guardemos essa informação. Diz Paulo que eu tenho que botar o cinto para estar preparado para a luta, né? E ele diz que esse cinto, esta verdade, se esse cinto é a verdade, ele em outra passagem ele vai dizer, a verdade é Cristo. Então, aonde que eu tenho que estar ajustado? Em quem eu devo estar amarrado, cingido? A Cristo. Tem que estar amarrado a Cristo, cingido a Cristo, porque ele é a verdade. E ele vai me libertar para os movimentos do combate. Porque eu conhecerei a verdade e ficarei livre. E aí, só quando se conhece a verdade, se é verdadeiramente livre e não se é escravo de nada. Vestida a couraça da justiça. E aqui o nosso
Rogério desenhou aqui a couraça, né? É o peitoral. Então, nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos com a couraça da fé e do amor. Ora, então em outra passagem, na carta aos Tessalonicenses, ele veio o nosso socorro. E ele diz que a palavra couraça que devemos colocar, nada mais significa do que a fé e o amor. E aonde que a couraça se encontra? No órgão mais importante, que é o coração. Aqui é onde nós temos a sede do amor, e é aqui que nós temos que estar em fé, ou melhor, sintonizados, ou melhor, ajustados. Acompanhemos. Couraça é o peitoral, duas partes chamadas de asas, são as duas asas que ele tinha de colocar. A parte frontal, no tórax, e a outra das costas, porque vem inimigo de frente e vem inimigo por trás. Então tem que botar a couraça completa. E essa couraça, para que eu possa estar ajustado à justiça, quer dizer, o ajustamento divino pela fé e o ajustamento social pelo amor. Então, quando eu coloco essa armadura na frente e atrás, e que Paulo diz que é a fé e o amor, a fé eu estou com Deus, ao amor eu estou com o próximo. Forma, então, um ângulo de 90 graus, onde nós temos aqui dois vetores importantes, a unidade com Deus e a entrega ao próximo. Diz Emmanuel que quando eu oro, eu me lembro de Deus. Quando eu trabalho, eu esqueço de mim mesmo. Então, nesses dois vetores, para Deus e para o próximo, através do trabalho, eu tenho as asas, o peitoral da frente e o das costas. E eu vou estar pela fé em estado de justiça. E o coração, nós já sabemos que é a sede do eu divino ou do Espírito. Aliás, está em Mateus, no capítulo 9, versículo 4, quando os fariseus não acreditavam que Jesus havia curado um paralítico. E ele diz assim, quando eles disseram, né? Mas como? O paralítico continua deitado aí? Como que você pode dizer que os seus pecados estão perdoados? Quem é você para perdoar pecados? E Jesus diz, por que pensais mal em vossos corações? Que é essa passagem. Repare que a raiz do pensar está no coração. Ali está a sede do Espírito. Tanto que quando eu falo eu não boto a mão na cabeça. Né? Quando você chega para alguém e fala assim, eu te amo, você bota a mão aqui. Se a sede fosse na cabeça, você botar, eu te amo. E quando alguém fala assim para você, por exemplo, foi você que fez isso. Eu falei, eu não. Você bota a mão no coração. É a sede do Espírito. Ficou claro isso? Então, Paulo está dizendo que ali é a sede divina. É ali que nós somos templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém disser, ele ali, ele acolá, não vá, não credes, ele está dentro de vós. Lucas capítulo 17, versículo 21. Então, essa interioridade espiritual, Paulo diz, deve ser preservada na fé com Deus e no amor com o próximo. Esse é o grande peitoral. A couraça, né? Agora, o nosso Rogério está pintando aqui a proteção, as armaduras para os pés. E calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz. Ontem nós dizíamos aqui que Jorge e Francisco caminhavam para a paz. E que se nós seguirmos as pegadas deles, as marcas das pegadas, nós vamos encontrar uma obra de paz. Agora diz Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 4, e se seguir a pegada dos homens, nós vamos encontrar destruição e sangue. Olha que coisa. Imagina se fizesse uma radiografia das nossas pegadas. O que encontraria? Então ele está dizendo que o Evangelho tem que ser preparado para a paz. O que é a paz? A paz é o resultado do amor. A paz ela não vem antes do amor. Não é primeiro a paz para depois amar. Não, só há a paz aonde há o amor. Ela é a conclusão. Por isso que o Cristo fala, né, dos puros de coração, aqueles que amam, nas bem-aventuranças, e depois ele fala da paz, bem-aventurados pacíficos. Ele conclui com a paz.
porque ele é resultado do amor. Toda vez que você ama, se estabelece a paz. Aonde não há amor, pode não estar lutando, mas estão se preparando para a luta, é apenas um armistício. É algo que não está consolidado. Então, diz Paulo, não, agora vamos ler uma frase de Isaías para explicar isso. Quão formosos são sobre os montes os pés que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação. Imagina se você caminhasse e para onde você fosse, a sua mensagem fosse para anunciar boas novas, para anunciar paz, para anunciar coisas boas, para anunciar salvação, aonde você estivesse. Aí diz Isaías, como seus pés seriam formosos. Ou melhor, como o seu destino, pés é a caminhada, é o destino. Como o seu destino seria formoso, seria belo, harmonioso. Mas, infelizmente, nem sempre é assim, né? Pena. E aí, calçado, né? Lá, o calçado romano é uma sola doutada de inúmeros cravos, órgão de locomoção e viagem, e que levava o mensageiro. Então, no soldado, no cavaleiro, na sola dos pés tinha uma opção de pregos. Ou, como ele fala ali, né, de inúmeros cravos, que conforme que ele pisava, ele ficava firme. É isso que Paulo fala do inabalável, do ficar firme. E aí, por isso que ele não podia cair. Se ele cai, ele também não ia conseguir levantar, porque a roupa é muito pesada, ele ia precisar do escudeiro para levantar ele. Ele não consegue levantar. Então, para ele não cair no combate, ele botava os cravos e ficavam presos. Aqueles cravos. Essa foi uma estratégia dos vietnamitas, né? Que venceram a guerra contra os americanos. Né? O que eles colocavam? Espetinhos com fezes no caminho. E conforme que os americanos pisavam, aquilo espetava, infeccionava e as pernas tinham de ser amputadas. O que era uma situação de bastante depressão para o soldado e para a tropa. Então, os soldados americanos resolveram botar uma sola embaixo com aço, para pisar ali e não ficar, não ser espetado. E aí o que eles faziam, os vietnamitas, iam para o alto da montanha e jogavam bastante água e líquido escorregadio na mata. Conforme que eles subiam ali, escorregavam. Então tinham de botar cravo nos pés para poder ficar firme. Se tivessem lido Paulo, mas perderam a guerra. Não estavam preparados para o combate, né? E o Vangeap, né, que coordenou um exército de bicicleta, né, de guerreiros com bicicleta, venceu a guerra, né? O grande general Vangeap. Levar a concórdia entre os homens. Olha que coisa linda, olha que passagem lindíssima. Cristo é a paz. De ambos os povos faz um. Ele derruba a parede da separação. Isso está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 14. Eu queria que vocês vissem aqui essa passagem como uma das mais lindas da explicação de Paulo. Olhem bem, guardem isso, né? Levar a concórdia entre os homens. Aí ele apresenta o seguinte versículo. Cristo é a nossa paz. De ambos os povos ele faz um. Povos estão separados, têm pensamentos diferentes, não estão se relacionando. E aí não vão botar só povos, vão botar famílias, vão botar a relação patrão-empregado, vão botar o problema racial, vão botar o problema político, os problemas partidários. Vamos colocar os problemas de amor, de discórdia, né? Olha o que o Cristo faz. Quando você bota Cristo na sua vida, ele é a paz. Ele faz de ambos os povos, por isso que eu botei aquele vermelho no S ali, né? Para dizer que está no plural. De ambas as pessoas, de ambos os grupos, ele consegue fazer um só. No dia da verdade, diz Cristo, no dia da verdade conhecereis que eu estou no Pai, o Pai está em mim e que todos estão em mim.
formamos uma só unidade com ele. Continua Paulo, e ele derruba a parede da separação. Ontem nós dizíamos uma frase de Francisco: a única coisa que me separa de Cristo é a parede do corpo. A única coisa. E ele mesmo vai derrubar a parede dessa separação. E nós temos tanta separação com Cristo. Qual é a nossa separação? Preocupado mais com bens materiais, com as coisas do mundo corporal, com as coisas do mundo financeiro, com as inseguranças no amor. Qual é o nosso problema? O que nos faz achar que eu devo resolver do meu jeito, sem indagar qual é o jeito do Cristo, qual é a maneira crística de proceder? Então Paulo diz, olha que coisa linda, ele derruba a parede da separação. Então o meu calçado deve ser para falar coisas boas, para divulgar a paz, né? Para divulgar a salvação. Para quê? Para que eu possa trazer a paz de Cristo e acabar com as separações e fazer todos num espírito só de unidade. E diz ele, né? E calçados os pés da preparação do Evangelho. Preparação é algo que eu tenho que estar sempre, tem que estar sempre fazendo, tem que estar sempre preparando. Cristo, diz Pietro Baldi, é caminho de vinda. Por enquanto que eu estou indo, o Cristo está sempre vindo. Então eu tenho que estar sempre me preparando, tenho que estar sempre me atualizando, eu tenho que estar sempre, como diz Paulo, de fé em fé, caminhando para Cristo. Então a preparação é necessidade de se aprontar, é planejar, é a prontidão. Por fim, o Evangelho da Paz é a finalidade do combate. Para que você combate? Se você é um guerreiro de Cristo, você só combate para uma coisa, para a paz. E se você combate para a paz, você só precisa de algo, de algo fundamental, que é o amor. Porque a paz é a consequência dela. E como eu me armo de amor? Aí tem várias situações, que é o que Paulo está contando. Tomando sob estudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Aqui está o escudo, e o meu amigo Rogério, por falta de informação minha, não fez o escudo correto. Mas a culpa foi eu que fui passando essas informações para o nosso Rogério. E por quê? Porque o escudo, agora, é daqui de cima até lá embaixo. É aquele escudo imenso. Paulo está falando desse escudo imenso. Para poder, você todo está protegido. Protegido do quê? Quando você bota o escudo da fé, podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então o maligno está mandando dardos para você. E você precisa estar todo com o escudo para ser protegido. Tomando, embraçando, trazendo para você, num grande abraço. Abraça ele. Porque ele vai te defender de todas as flechas assassinas. Eu andarei armado, né? Vestido com as armas de Jorge, armas de fogo. Ontem nós falávamos disso aqui, não é isso? Escudo é a forma longa, protegia o corpo inteiro. Olha o que as mães gregas falavam para os seus filhos. Ali está filha, desculpa, para os seus filhos. Volta para casa e traz esse escudo contigo. Ou volta nele. Para a mãe é uma dor quando o filho vai para a guerra, né? Então, como esse escudo era muito importante, ela queria que de alguma forma ele voltasse para casa, ou vivo ou morto. Para isso, ele tinha de conservar o escudo. O escudo, se fosse completo, ele voltaria vivo, né? Mas se ele, por acaso, tirasse a proteção desse escudo, ele pereceria. E se ele pereceria, ele voltaria no escudo, mas em forma de maca. Os dardos inflamados é que esse escudo vai apagar, porque conforme que os dardos inflamados batem no escudo, eles caem, não te penetram, caem no chão e vão ser apagados. O maligno aqui tem um sentido impessoal. Aqui Paulo vai à genialidade. Ele não está falando agora só exclusivamente do maligno externo.
está no sentido impessoal, é também aquele que você traz interiormente. É porque que na hora que vem os dardos dos inimigos espirituais, se você tiver fraqueza, ou melhor, tiver temor, se você tiver temor, é porque você tem um maligno dentro de você, daí a frase do Pai Nosso: não nos deixes cair em tentação, mas livra-me do mal. Esse mães aí é com S, não é um mães com I para somar. Então se não é para somar, são duas frases que estão ligadas. Não me deixe cair em tentação, mas para eu não cair, eu preciso me livrar do mal. E eu tenho duas formas, por isso está no impessoal. O que vem de fora, o ataque obsessivo, e o que vem de dentro, que é a auto-obsessão. E nesses dois casos eu preciso destruir o fogo, apagar o fogo desses dardos inflamados. E o que é esse inflamado? É o ódio, é a ira acumulada que eu tenho que acabar comigo e bloquear externamente. Tomai também o capacete da salvação. Tomai o capacete da salvação. Tomai. Antes era vestindo-vos. Agora ele fala tomai. Por quê? Porque a armadura era posta no chão e o soldado ia colocando as peças. Agora o capacete e a espada eram entregues pelo escudeiro. Porque veja que a última coisa que nós falamos era dos pés. Se nós falamos dos pés, ele ficou firme. Se ele ficou firme, ele não pode buscar mais nada no chão. Tudo bem? Ele precisa do escudeiro. Quem é o escudeiro, fica claro, são os mentores espirituais. O manto da Virgem. E os nossos mentores espirituais que estão sempre conosco. No meu consultório de psicologia, eu costumo dizer, é a equipe espiritual. Equipe espiritual que trabalha com o nosso doutor Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio, Pietro Baldi, Frei Fabriano de Cristo, os Pretos Velhos, etc. São os escudeiros. E aí, na hora que você se preparou todo, botou a couraça, está com o escudo, está com o capacete, você não pode mais ir no chão. Então, por isso que não é vestivos. Você já está vestido. Agora é o escudeiro que vai te dar. Ele vai te dar o quê? Né? O capacete da salvação. Aí você só tem que tomar da mão dele e colocar. Salvação é um dom gratuito, diz Paulo na carta aos Tito, capítulo 3, versículo 5. Agora é algo assim surpreendente. Quando você vai botar esse capacete, você tem que tomar de alguém que está te dando, e que no cavaleiro daqui da terra é o escudeiro que está dando. Agora ele está dizendo que esse capacete que você está recebendo é gratuito. O grande escudeiro, e vocês já vão já saber quem é esse escudeiro, é que vai te dar o capacete. Ele que te dá e você tem que colocar na cabeça. Ou melhor, fazer a cabeça. Ficou claro? Capacete. Protege a cabeça, decorando com a finalidade de aterrorizar. Cristo é a cabeça. Paulo que dá essa informação. E quando ele dá essa informação na carta, nessa carta aos Colossenses, quando ele diz que Cristo é a cabeça, na carta aos Coríntios, aqui não tem esse L, é um Rzinho, peço desculpa a vocês. Na primeira carta aos Coríntios, ele diz que Cristo é a cabeça, então, tomando como capacete a esperança da salvação. Então eu ganho de Cristo. Agora, se Cristo é a cabeça, eu tenho que fazer a minha cabeça. Quem vai me dar esse capacete é Cristo. E isso significa que eu tenho que botar Cristo na minha cabeça. A minha direção, o meu plano, a minha estratégia, tudo depende de Cristo. É uma doação dele. E eu tenho que ser tomando esse capacete, diz Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, eu vou ter a esperança da vitória. E ele mesmo vai dizendo, de esperança em esperança, de fé em fé, eu vou sempre recebendo esse capacete de Cristo. E para que eu coloco esse capacete? Quando eles botavam esses enfeites, que lembravam determinadas aves, ou determinados animais
que assustavam com seus cornos e tal, é que o inimigo vinha lutar com ele. Quando via um sujeito com um capacete com aqueles cornos chifrudos, ou então com determinadas aves agorentas e perigosas e tal, ele ficava com medo. Então já era uma vitória psicológica. Então quando você fala e a sua cabeça transmite a mensagem de Cristo, a mensagem do amor, a mensagem do perdão, ela perturba. Aliás, deixou Paulo boquiaberto quando Estevão sorria sendo apedrejado, em estado de harmonia, vendo Cristo. E ele vai indagar quando Estevão chega depois na frente de Abigail e na presença dele, por que ele estava assim? Porque eu estou vendo Cristo, eu estou em unidade com Cristo, eu estou indo para Cristo. Ele fala, mas eu não estou entendendo, você é covarde, você não luta. É algo que surpreende o inimigo. É uma mensagem diferente. E vocês imaginam os romanos acostumados com os combates, soltando aquelas feras violentas, botando fogo naquelas cruzes, mandando dardos inflamados. E os cristãos entravam na arena. Ave Cristo, aqueles que vão morrer te saúdam. E quantos filmes falam isso, mostram isso para a gente, quando diz assim, a plateia romana, como? Eles estão cantando. Eles estão cantando. Então, quando o soldado botava um animal para assustar, o nosso capacete, que é a cabeça, que é Cristo, não é para assustar o outro no sentido do terror, mas é para demovê-lo de que o poder dele não é nada diante daquele que dirige o céu e a terra. Que a mensagem do amor e do perdão é a maior mensagem que você pode ter na terra. Ninguém pode entender alguém na cruz, diante de tudo aquilo, e dizer, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ou algo impressionante, como nas tuas mãos, Pai, entrego o meu espírito. Foi demais para o centurião. Ele que acompanhou o Cristo como uma polícia secreta de Pilatos, todos os passos do Cristo para apresentar um relatório para que Pilatos pudesse ter o conhecimento daquilo que estava acontecendo lá nas terras dirigidas por ele. E que Pilatos, então, consciente daquelas informações, não queria condenar Cristo e por algumas vezes queria libertar Cristo. O centurião agora, diante de toda essa informação, ele que já tinha cedido e queria ceder a armadura para ficar, suas vestes para ficar no lugar do Cristo, mas não podia, porque cada um tem a sua cruz, cada um tem a sua hora, ou como diz Jesus, eu tenho a minha hora, como está em João no capítulo 7. Então, diante dessa situação, foi demais. Perdoa, Pai, na cruz, perdoa. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aí ele diz, verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Quase que ele diz, basta, para mim pronto, realizou, é isso. Foi o ponto final para eu me transformar. Para eu me dizer cristão, um legionário do Cristo, né? A esperança é certa, mas está em preparação para o futuro. Ou melhor, é o processo evolutivo. A evolução é lenta, a evolução é longa e, por causa disso, nós temos que estar sempre com essa esperança de estar nos transformando sempre. Primeiro ano do IB, segundo ano, terceiro ano. Quantas mudanças, não é isso? E agora vamos para uma outra mudança. E assim vamos, de passo em passo, fazendo essa preparação. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada aí é de bronze, né? O Espírito é o Espírito de sabedoria é dado ao fiel. E no dia de Pentecostes desceu línguas de fogo. E dá a língua é a ideia de espada. Então, como está em Atos, no capítulo 2, versículo 13. Então, o Espírito de sabedoria é dado ao fiel e ele está sempre presente diante dele da proteção espiritual. E disse o Cristo, quando você estiver num combate, quando estiver presente às autoridades, presente aos reis, presente aos governadores, não se preocupe com o que irão falar,
Nessa hora aparecerá um espírito que é santo, um espírito evoluído, e falará por vosso intermédio. A espada do Espírito não nos falta nunca, é a palavra de Deus. E aonde a sua palavra nos chega, do alto chega. Eu não vos deixarei órfãos nunca, estarei convosco para sempre. Essa é a obra que o Pai me deu para completar, são as palavras de Jesus. Então a revelação é a gnose. Tudo quanto ouvi do meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Eu escutei direto do Pai e passei para vocês. Agora vocês em sintonia comigo, eu não vos deixarei órfãos nunca, continuarei a revelação desse evangelho. Há muita coisa que eu queria vos dizer, mas não estão preparados agora. E tudo que eu ouvi do meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Cada dia uma revelação, as revelações são progressivas. Até eu chegar à grandeza de poder dizer, eu e o Pai somos um, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Então, que palavras são essas? Olha, em Romanos, no capítulo 9, diz a palavra da promessa. Em Romanos, no capítulo 10, diz a palavra da fé. Em Éfesos, no capítulo 1, diz a palavra da verdade. Em Colossenses, no capítulo 3, diz a palavra do Cristo. Em 2 Pedro, capítulo 1, diz a palavra da profecia. E na primeira carta de João, nós temos, no capítulo 1, a palavra de vida. Então, o que é a revelação que chega até nós? Ela vem em forma de promessa, vem em forma de palavra de fé, em forma de verdade. São as palavras todas do Cristo nas linhas tradicionais e nas linhas esotéricas, ou melhor, nos evangelhos canônicos e também naqueles considerados apócrifos. A verdade está presente em toda parte, ela não se manifesta só num núcleo considerado verdadeiro e essencial em religião. Ela se manifesta por toda parte. Aliás, normalmente, o Senhor vai buscar fora do movimento religioso tradicional. Repare que Cristo não veio dos estabelecimentos religiosos comuns da Palestina. Muito pelo contrário. Os apóstolos que ele recolheu vieram de ambientes estranhos, diferentes do da sinagoga e das escolas farisaicas. Veja a figura de Santo Agostinho fora desse ambiente. Muito pelo contrário. A figura de Francisco de Assis, estarrecedor, um comerciante rico e que gostava de música e de cantar e de bons banquetes. Né? Allan Kardec é super surpreendente. Foi a primeira vez que a vida escolhe um professor, um grande didata, um pedagogo, para falar para a gente na linguagem mais simples e não termos dúvida. Pergunta número 1, pergunta número 2, pergunta número 3, facilitando as coisas para nós. Não é isso? Rustem veio ser apanhado no mundo da advocacia. Talvez por isso que apanha tanto, né? Porque costumam bater tanto em advogado, né? Dizendo que eles não têm um bom procedimento, o que é uma verdadeira loucura. Quando a gente vê a frase do Rustem, é aquele quem dá, que faz a caridade, ou que deve agradecer. Oxalá que todos tivessem essa grandeza. E Pietro Baldi, também advogado, por isso que apanha tanto. Não é isso? E rico, muito rico. Nasceu em família nobre, né? O alto vai, apanha todos, não tem escolha. Não tem escolha, não faz diferença. Né? Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, para o mesmo fim, vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Aí quando ele fala para orar por todos os santos, está mandando a gente formar uma comunidade. Ninguém realiza nenhuma obra sozinho. Não existe nenhuma obra que tenha espírito personalístico que possa sobreviver. Toda obra tem que ser em grupo. Diz Aniceto no livro Os Mensageiros, quando ele fala do Instituto do Homem Novo. Aqui não há uma obra pessoal. E mais que isso, diante do erro de um, todos somos responsáveis. Porque eu tenho que lutar para que o outro não erre no meu grupo. Porque você pode dizer, mas aqui é o IBS, ali é aquele outro centro espírita, ali é uma determinada escola e etc. Mas
Mas preste atenção, quando a obra ela é do Cristo e você não luta em harmonia com o outro e não está em união com o outro, a queda do outro é a sua queda. Nós podemos ver no exército. Se você não ajuda o seu companheiro do lado, você vai ser o próximo a ser fuzilado. Imagina numa guerra você querer resolver sozinho. Não tem como. Temos que trabalhar em equipe, em conjunto, em que todos têm que obedecer à direção, à ordem de comando que foi dada, à estratégia, às táticas, né? E trabalhar em equipe. Então é isso que Paulo está dizendo, né? Com todos os santos. Santo aqui não tem nada a ver com o que nós vemos, aí com todo respeito à Igreja Católica, com aqueles que foram canonizados. Santo era a palavra comum dada para o cristão. Em todo o Novo Testamento, toda vez que fala de santo, está falando de algum cristão. Era assim que ele era chamado, tá? O cristão era chamado de santo. Ou melhor, com toda a comunidade cristã. Essa é a oração do credo dos nossos irmãos do catolicismo, quando ele fala que nós temos que orar com toda a comunidade dos santos, todos juntos. Continua Paulo. A oração é um voltar, é um implorar, é um anelar por. Então eu tenho que me voltar para Deus, eu tenho que me voltar para o alto e anelar, fazer realmente que me concretize. Eu já estou agora todo armado, já estou todo preparado e o próximo passo agora é orar. Eu tenho que buscar a força no alto. Os soldados oravam depois de armados, faziam um pedido geral. Então eles botavam toda aquela vestimenta e faziam a oração. Assim era o cavaleiro. Eu disse para vocês que o cavaleiro ele era introduzido na cavalaria com uma espada no lado esquerdo, outra no lado direito e uma na cabeça. E falavam para ele da fidelidade ao cristianismo e da luta que ele tinha de realizar, do bom combate para defender as damas e defender os injustiçados. Então, nesse exato momento, vem a primeira coisa antes do combate, orar. Por isso que nós fazemos assim, antes de qualquer atividade. Vai distribuir sopa? Ora. Vai começar uma palestra? Ora. Vai começar um trabalho seu qualquer no campo da vida, no campo profissional? Ora. Para sempre, ora. Daí a frase, orar sempre e nunca deixeis de orar. Esse é o pedido geral. Agora a súplica é o rogo com ênfase, é o que você está querendo, é o grito de guerra. Esse era um pedido específico. Então, Paulo está falando de dois pedidos. A oração, um pedido geral, pedindo a proteção do alto. Agora, o grito de guerra, aquilo que você está querendo. Vamos pegar o inimigo, vamos vencer, vamos para a vitória, vamos voltar para casa. É esse grito do entusiasmo que toda a comunidade faz junta, né? É que realmente nos traz a certeza de estarmos em grupo, porque todos estão juntos, né? Quando eu estava me preparando aqui para a palestra, uma das companheiras que estão aqui no auditório, ela disse, ontem quando você botou o filme lá com as orações na igreja de São Jorge, eu pensei que no final ia terminar com Viva Jorge! Mas essa é a ideia mesmo, né? Toda vez que nós temos que trabalhar com entusiasmo. Esse grito de guerra é o grito de entusiasmo, de toda a comunidade junta. Vamos para a vitória, vamos para o sucesso, etc. Né? Em todo tempo, olha como diz Jesus, Lucas capítulo 18, versículo 1, orai sempre, em todo tempo, vigiando, não ser pego de surpresa, por isso tem que vigiar. Estai de sobreaviso, vigiai, disse Jesus, Mateus capítulo 13, versículo 33. Estais de sobreaviso, vigilante, em todo momento, não pode dormir. Aí, como você trabalha em equipe, um dorme, o outro fica acordado. Não é assim? Para que você possa estar sempre preparado. Aliás, a gente tem que colocar a vigilância como algo fundamental. E Marcos é mais completo, é orai, olhai e vigiai. Emmanuel tem até uma página sobre essa passagem. Perseverança, né?
é a constância na luta. E com todos os santos é a equipe coletiva, é a comunhão dos santos. A armadura de Deus, agora ele está todo completo, já fez a sua oração, já chamou a equipe, e Paulo diz assim, ei, peraí, eu quero fazer parte dessa equipe também. Ore por mim, eu também faço parte. Então, diz o texto, e por mim, para que me seja dado, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer conhecido o mistério do Evangelho. É algo assim maravilhoso. Numa batalha, cada um tem uma função. Um vai ficar na cozinha, outro vai ficar no tanque de guerra, outro vai ficar na parte de explosivo. Cada um tem uma função, ou um dom, ou um carisma, como Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12. O dele é esse. Qual? Que a boca dele esteja preparada, para que a palavra saia com confiança. Para quê? Para que seja conhecido o mistério, os segredos do Evangelho de Jesus. É isso que ele quer. Então, eu também faço parte dessa equipe. E é muito bom, né, comunidade IBIS, uma frase como essa, no sentido geral, saber que Paulo faz parte da nossa equipe. Paulo faz parte. E pede para a gente incluí-lo nas orações e cada um realizando o seu trabalho. Por fim, ele explica a situação que ele se encontra, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar do Evangelho com coragem, como devo falar. Eu sou embaixador em cadeias. E Paulo estava preso. Estava preso pelas mãos e pelos pés, quando ele escreveu a carta. Olha que legal. Paulo ficou preso lá em Éfeso, né? E ele está lembrando para a comunidade, ele ficou preso. E agora, onde que ele estava escrevendo a carta, ele também estava preso. Preso em cadeias. Mas quem era ele? Embaixador. Ora, ele era embaixador. Se ele é embaixador, o embaixador tem o quê para não ser preso? Imunidade diplomática. Mas não estavam respeitando a imunidade diplomática de Paulo. Estavam botando ele na cadeia. E ele era embaixador de que governo, hein? Do Cristo. Do Rei dos Reis. Não estavam respeitando os reis dos reis. Olha como que é o antissistema. Olha como é que ele termina o texto que ele quer dizer aqui. Agora, com isso, deixava ele desanimado? Não, ele continuava falando com a mesma fé, porque ele diz de forma clara, sou prisioneiro, mas prisioneiro do Cristo. E aí, quando ele diz que ele é prisioneiro, mas prisioneiro do Cristo, ele não está dizendo que ele é prisioneiro de Roma. Ele não está dizendo que ele é prisioneiro de Roma. Roma só estava prendendo o corpo. E o corpo passa. O corpo é instrumento para dar ibope, para dar o grande ibope, para sacudir os medrosos, para sacudir aqueles que não querem caminhar. Era isso que Paulo estava fazendo. Paulo surpreendia toda a corte de Nero, porque ele preso e não, a fé dele não era demovida. Era uma grande, podemos dizer assim, uma grande entrega, um grande presente, uma grande exibição. Está aí a palavra que eu queria. TV IBIS, exibição. Exibir algo assim surpreendente, algo que não desanimava nunca para falar daquilo que ele tinha de falar, do mistério do Evangelho do Cristo. Então, ele não era preso de Roma, ele era prisioneiro do Cristo. E é muito bom ser prisioneiro do Cristo. Ser prisioneiro do Cristo é no sentido, estou preso a Ele, estou ligado a Ele. Quem dera que as nossas correntes fossem crísticas. E não a do sufocar, de nos levar à situação de dúvida, de angústia, de medo. Então, as cadeias estão no plural. Paulo está usando a palavra no plural. Por quê? Porque é de mãos e pés, correntes de ferro ligadas aos soldados. Está em Atos capítulo 21, versículo 11. Então, além de estar ligado por mãos e pés, ele estava ligado a um soldado. E ótimo, e o soldado ficava ali vendo, full time, o tempo todo, aquele exemplo de Paulo. Estava muito próximo, mas muito próximo, né? Ou como diz Paulo para o rei Herodes Agripa II, por pouco,
muito pouco, pouco mesmo, você não aceita a palavra do Cristo, por muito pouco. Aquele soldado que estava amarrado a Paulo, por pouco, por muito pouco. Se ele compreendesse, se ele soubesse, se ele entendesse como entendeu o grande centurião Cornélio, ele verdadeiramente é filho de Deus, se entendesse isso, então ele é um embaixador, é um diplomata que tinha imunidade. Jesus é o grande rei. Ah lá, ele mesmo diz, João capítulo 18, versículo 37, eu sou o rei. E se ele é rei, como o seu embaixador não é respeitado? São coisas do mundo. E aqui diz Pietro Baldi, assim acontece porque nós estamos num sistema aversa, é um antissistema. Então não é Paulo, quando está aqui, é ele que é um estranho nesse mundo. Ele que é um estranho aqui, ele que não é daqui. Não somos desse mundo, aqui estamos de passagem. Então esse mundo não deve nos pertencer. Muito pelo contrário, não somos dele. Estamos nele, vivemos nele, mas não somos dele. Então, fazendo uma síntese aqui para vocês, desse Paulo maravilhoso que se encontra na igreja de São Paulo Extramuros, onde se encontra o corpo do apóstolo da gentilidade, ele diz, então, que devemos ter, número 1, o centurão da verdade. Número 2, a couraça da justiça, que ele mesmo explica que é a fé e o amor. Calçar a preparação do evangelho da paz, colocar a paz no seu destino, o escudo da fé, para que você possa apagar todos os dardos do maligno, vindo de fora ou vindo de dentro de você mesmo. O capacete da salvação, que é Cristo, e a espada do Espírito. E depois de estar assim preparado com esses 6 principais instrumentos da armadura de Deus, faça ainda as suas orações gerais, e depois o seu grande grito de guerra comunitário, dizendo e mostrando para o alto qual é verdadeiramente o seu propósito. E por fim, o número 7, ser embaixador do Cristo. No caso de Paulo, era embaixador em cadeias. Nós somos embaixador como? Como é que nós estamos agora? Aí cada um pode fazer a sua reflexão. Paulo estava em cadeia, está preso. Você está como? No serviço que você presta ao IBIS, no serviço que você está prestando espiritualmente na instituição que você frequenta, diante de você mesmo. Como você se encontra? Primeiro, é ser prisioneiro sempre de Cristo, estar ligado a Cristo. E segundo, qual é a sua função? Eu dirijo o IBIS. Eu cuido da área de tesouraria. Eu cuido da parte psicológica. Eu cuido das gravações. Eu cuido do marketing. Cada um está na sua função. Saiba que nessa função você é embaixador do Cristo. Você é embaixador do Cristo. E se por algum motivo você for preso, passar por dificuldades, passar por impedimentos, por perseguições, às vezes dentro do lar, com pessoas que não te compreendem, que não te aceitam, e tem tanto isso, de tantas resistências dos nossos trabalhos espirituais, diante da comunidade do nosso trabalho, saiba, você é o embaixador do Cristo. Saiba que você, no plano espiritual, tem imunidade. E se você tem imunidade, você tem todas as suas defesas preparadas, porque o manto da Virgem te envolve. E é isso que te dá a imunidade. Você pode, aqui do lado de fora, do lado externo, estar sofrendo, mas no lado interior, no lado espiritual, você está imune, está com todas as suas defesas espirituais preparadas. Ou melhor, está psiquicamente, no sentido do organismo psíquico, completamente protegido e amparado em todas as defesas, pronto para realizar o trabalho que te cabe no grande concerto da criação. Entre as santas, mais santas foste ungida, Senhora da divina providência, cristal de rutilante transparência, que alumia e apacenta as nossas vidas. Nos jardins do Senhor foste escolhida e apontada como anjo de clemência para sofrer à cruz a incoerência
da humanidade em luta enraivecida. Virgem Maria, excelsa companheira, ai de nós, dadivosa mensageira, se não foras conosco no caminho. Ai de nós, se o teu hálito bendito não soprasse as correntes do infinito, se o teu manto não fosse o nosso ninho. Com esses 12 anos de ibis, também podemos dizer, somos cavaleiros do Cristo e estamos prontos para o bom combate de ajudarmos a nós mesmos e a coletividade que nos cerca. Oxalá possamos continuar na obra do bem. Muita paz, fique com Deus, tá?